apatridia. Bom, como eu já vinha fazendo em vídeos anteriores, né, eu vou continuar falando a respeito dos acolhimentos, né, que o Brasil oferece, né, bem como outros países também. E vou tratar hoje nesse vídeo sobre a proteção ao apátrida, que é oferecida pelo Brasil, como também a acolhida humanitária. Vamos começar então pela situação de apatridia. Bom, apatridia, o que é que é? É a situação em que um indivíduo ele não é reconhecido como nacional de país nenhum. Isso é um problema. A nacionalidade, ela é um direito humano. Na Carta de Direitos Humanos, né, ser nacional de algum país é um direito. E por que isso é um direito? Porque quando um Estado reconhece a cidadania de alguém, essa pessoa ganha esses direitos, como também ganha deveres, de cidadania. Então, são direitos políticos, são direitos sociais, são direitos de terceira dimensão, né? Tudo isso a gente estuda, né? Quando a gente estuda os fundamentos de direito constitucional. Mas, por exemplo, a possibilidade de votar ou se candidatar, a possibilidade de fazer jus a uma assistência social, ou ter determinados direitos, como direito ao meio ambiente, leis que garantam esse tipo de direito, enfim. Tudo isso entra, né, no nosso rol de direitos enquanto pessoas, porque nós somos nacionais de algum país. E quando alguém não é nacional de país nenhum? Essa é uma situação complicadíssima, né? É uma situação que começa durante as guerras, né? As guerras do Primeira e Segunda Guerra, mas que continua, né? Assim, no final da Guerra Fria, o desmembramento de estados. Toda vez, então, que um estado é desmembrado ou é anexado ou é repartido, e aí os nacionais daquele estado, de repente, não estão ali, não conseguem a cidadania naquele lugar, acontece uma situação de apatridia. Então, a apatridia ela pode ter várias razões. Uma pessoa não perde a nacionalidade porque um país a expulsa. A partir de hoje você não é mais nacional meu. Não. Geralmente é uma situação de dissolução de estados, de deslocamento. Nesse tipo de situação que de repente uma pessoa pode ficar sem nacionalidade nenhuma. Um estado pode deixar de existir enquanto aquela pessoa não estava ali. E aí como é que ela faz para recuperar, né? Ela não é nacional nem do país para onde ela se deslocou, por qualquer motivo que seja, e também não está ali para reivindicar uma nova nacionalidade. Esses são os casos mais típicos, né, de apatridia. Bom, como é que isso começa a ser resolvido no mundo? A situação de apatridia, bom, enfim, ela tá, né, prevista, né, que é uma situação que precisa ser evitada e precisa de acolhimento dos países na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e também em 1954 é redigido o Estatuto dos Apátridas, né, também uma convenção da qual o Brasil faz parte e a maior parte dos países do mundo, e ela é também seguida de uma convenção posterior, uma convenção de 61, que é uma convenção de redução dos casos de apatridia. O Brasil faz parte de todas, né? E justamente essas convenções, à medida em que elas vão se sucedendo, mas continuam em vigor, o fato de existirem duas não significa que elas deixaram de ter vigor, elas vão evoluindo nessa situação de auxiliar os países a evitar o problema de apatridia. Como? Geralmente facilitando a concessão de nacionalidade a apátridas que porventura estejam em seus estados. Então os países eles vão convencionando, olha, eu posso tornar esse processo mais rápido. Se eu identificar que uma pessoa é apátrida e está morando no meu território, eu posso oferecer a cidadania do território para ela.
Posso fazer um sistema em que ela passa na frente de outras pessoas, de refugiado, de asilado, enfim, ou de outras pessoas que queiram se naturalizar no meu país. É esse tipo de coisa, esse tipo de mecanismo que consta, né, nessas convenções. Bom, vamos pensar então no caso brasileiro. Então, o Brasil, né, além de ter aderido às convenções de 54 e de 61, também tem, a partir de 2017, a nova lei de imigração. Qual que é a diferença? O que a nova lei de imigração faz, né, com a condição de apátrida, que é diferente do que já se fazia antes? Tudo em relação à celeridade do processo. Então, se antes já existia uma preocupação em evitar a apatridia, tá sem pátria, tá no meu país, eu preciso facilitar a condição dessa pessoa, agora então esse processo ele se torna mais célere ainda. É essa a novidade que a nova lei de imigração traz, né? Tem algumas coisas importantes aqui. Pela nova lei de imigração, então, além de ser instituído um processo simplificado, também é dada a seguinte condição para o apátrida que se encontre aqui. Tudo bem, nós identificamos que você é um apátrida. Aqui, o que você faz jus? Olha, basicamente todas as condições que o refugiado, que o asilado faziam, né? Então tem um visto de permanência, tem uma carteira provisória de trabalho, não pode ser mandado de volta de jeito nenhum, né? Rola uma espécie de non-refoulement, e eu te dou a possibilidade de se tornar brasileiro. Você quer? Não. Eu gosto de morar aqui, gosto de trabalhar aqui, mas não tô afim de ser brasileiro, não. Eu vou buscar uma nova nacionalidade. De repente, sei lá, eu tenho um parente, tô esperando um processo se concluir em um outro país da onde eu preferiria ser nacional. Mas eu posso ficar aqui? Pode ficar aqui. Então, o que a nova lei de imigração garante? Garante, primeiro, que o apátrida seja identificado, oferece a nacionalidade brasileira. Mesmo que você não queira, continua com o status, continua com essas condições de proteção que são oferecidas ao apátrida até que não queira mais ficar aqui, vai ser nacional de outro lugar, vai para outro lugar, pode ir, não tem problema nenhum. Quem é que cuida dos apátridas no Brasil? Bom, eu lembro, né, anteriormente nós dissemos que tem o CONARE para os refugiados, e aí quando está falando do asilo vai fazer aquela junta, né, o Ministério da Justiça, do Trabalho, é a PF, é o MRE. Aqui vai juntar todo mundo, tá? Existe um departamento chamado DEMIG, que é o Departamento de Migrações. Ele é ligado ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, mas essa avaliação sobre a condição do apátrida, ela passa também pelo CONARE, ela passa também pelo Ministério das Relações Exteriores, então acaba rolando uma junção aí de órgãos públicos, né, para cuidar da situação do apátrida. A condição de apátrida, ela pode ser revogada caso a própria pessoa que faz jus a essa condição peça, né, renuncie a essa condição. Também se foi constatada alguma falsidade, né, no processo que identifica essa pessoa como apátrida, ela também pode perder essa condição. Acho que em relação à apatridia era isso. Bora falar um pouquinho então sobre a acolhida humanitária? Bom, acolhida humanitária não é refúgio, não é refúgio. A pessoa que recebe acolhida humanitária não necessariamente vai ganhar status de refugiado, tampouco de exilado, tampouco de apátrida. Ela ganha a acolhida humanitária. Como é que essa acolhida humanitária é feita? Ela é através de uma portaria. Então, não é uma convenção a qual o Brasil está ligado, ou não é o presidente quem determina. Não, é uma portaria.
E para emitir essa portaria, você também tem uma junção muito grande, né, do Ministério da Justiça, Saúde e Segurança Pública, da PF, do CONARE, do Ministério das Relações Exteriores, né, para emitir essa portaria. E essa portaria, para cada acolhida humanitária que o Brasil concede, existe uma portaria por nacionais. Então, existe uma portaria para os venezuelanos, uma portaria para haitianos, uma portaria para ucranianos, uma portaria para afegãos. Então, é assim. E cada uma dessas portarias, ela define um estatuto e condições diferentes. É claro que a gente não vai privilegiar, venezuelano pode ficar aqui 10 meses, mas o ucraniano só pode ficar um. Não tem isso, né? Essa acolhida humanitária, ela tenta oferecer condições para que todas essas pessoas que estão em situação de perigo e queiram ficar no Brasil possam desfrutar disso sem necessariamente estar na condição de refugiado. Mas sim, consegue uma residência provisória que pode ser renovada em caso de perigo, o perigo continua, não posso voltar para casa, tudo bem, renova a sua autorização de residência, não tem problema. Ela pode conceder visto de trabalho, ela também não pode mandar a pessoa, né, embora de volta para o país. Então, assim, aquelas condições humanas, né, que vinham já se acumulando das outras convenções das quais a gente já falou, elas também estão dentro da acolhida humanitária. Bom, eu vou falar especificamente dos casos do venezuelanos, né, que já caiu na prova, mas vale a pena você dar uma fuçadinha nessas portarias, você pode achar isso no próprio site do MRE, vai que cai, né? Eu não vou delimitar todas aqui, mas eu vou falar especificamente o que é portaria para os venezuelanos, e aí é o caso dos venezuelanos, aí é a acolhida humanitária aos venezuelanos, o que ela trouxe, né, de novidade. A primeira coisa é que, ao contrário de haitianos que estão chegando, ucranianos que estão chegando, afegãos que estão chegando, os venezuelanos já estavam aqui e em grande número quando a portaria sai. Então, o primeiro objetivo da portaria é regularizar a situação documental deles, né? Você não pode ficar aqui ilegal, eu preciso dar um jeito de te legalizar. Fica. A gente consegue distribuir esse contingente de venezuelanos pelo país, vamos contando com ONG, vamos contando com grupos religiosos, não tem problema. O que a gente precisa primeiro é regularizar a situação, você não pode ficar aqui ilegal. Então, a primeira coisa que a portaria faz é isso, regularizar a situação daqueles que já estavam por aqui. Outra coisa é, por exemplo, flexibilizar a situação para crianças menores de 10 anos, né? Olha, tá com certidão de nascimento e tá acompanhada de pelo menos um dos adultos que consta ali como progenitor, né, assim, na certidão, tá valendo, já tá legalizada, pode entrar, né? Outra coisa também é que podia regularizar a situação de venezuelanos ainda que eles estivessem com documentos vencidos, podia ser passaporte, podia ser documento de identificação, não tem problema. Tem apresenta que eu regularizo. É isso que a portaria para os venezuelanos faz. Ufa! Bom, com esse último vídeo a respeito desse assunto dos acolhimentos, eu espero ter abordado os principais temas, né, que caem em prova e que podem te dar subsídios para fazer eventualmente uma terceira fase se esse tema cair. Como sempre, você vai encontrar aqui num link, né, uma descrição breve de tudo isso que eu falei, um resuminho e também algumas questões, a maneira como já foi cobrado em prova. Mas é isso, bons estudos a todos e até a próxima. Tchau, tchau.